Meus amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, Pai seja convosco. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo ao canal. Hoje vou trazer para vocês mais um conteúdo da Palavra de Deus, isso no livro de Apocalipse, um estudo perfeito e maravilhoso. Mas, antes disso, eu peço a vocês, se gostam do conteúdo de primeira, que é a Palavra de Deus, inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Eu não sou ministro nem pastor, mas sou apenas um servo do Senhor e gosto de estudar a Bíblia e compartilhar com todos vocês. Dê o seu like, aquele generoso like que vocês gostam de dar, que isso ajuda ao canal. Eu trago aqui o estudo de Apocalipse. Hoje eu trago aqui essa Bíblia de estudo pentecostal, muito maravilhosa. E trago também esta Bíblia aqui, a Bíblia da Escola Bíblica, para estudar e ensinar com excelência. Essa Bíblia aqui é a revista e atualizada. Tem um contexto maravilhoso que ensina e explica. Essa aqui é a revista e corrigida. Essa aqui explica, mas para o leitor que não entende, tem palavras que parecem ser difíceis, mas considera a mesma coisa. Hoje eu vou trazer para vocês, mais uma vez, por essa Bíblia aqui, o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. Nessa aqui, eu vou trazer o mesmo contexto para vocês, mostrando aqui o seguinte: as 7 igrejas do Apocalipse, o símbolo específico e o caráter das cidades. Cada uma cidade é uma igreja. E eu vou trazer aqui as características dessas igrejas. Aqui, as características dessa igreja é o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. O exemplo do que ocorre nas epístolas apostólicas do Senhor Jesus. Cita a cidade onde as 7 igrejas estão localizando-se, se dirige primeiro ao líder da igreja local e se identifica ao seu povo com as credenciais de suas divindades vista na visão que João teve do Cristo glorificado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Nós observamos o caráter das 7 igrejas, descobrindo que 2 eram muito boas, Esmina e Filadélfia. 2 eram muito más, Sardes e Laodiceia. E 3 eram em parte boas e em parte más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. O caráter de cada igreja determina o aspecto específico da natureza de Cristo que ele exibe à igreja. O aviso enérgico ou consolação amorosa conforme a necessidade da igreja. Vejamos a seguinte forma. Vou trazer para você uma e outra explicando. Éfeso
era a grande igreja que estava perdendo o primeiro amor. Isto diz, aquele que tem na sua adresta as 7 estrelas, Apocalipse 2:1. Quem ainda sustentava o líder desta igreja era a destra do Senhor. João capítulo 5 e versículo 5. Aqui é o seguinte, a igreja de Éfeso, a igreja, símbolo específico e a característica da cidade. Aqui, a igreja de Éfeso, capítulo 2 e versículo 5, tirarei o seu candelabro do lugar deles. Apocalipse 2 e 5. A característica da cidade, Éfeso foi a cidade, foi chamado pelo historiador Plínio de Luz da Ásia, devido ao seu caráter de representar o imperial na região. Da mesma forma, especula-se que a igreja de Éfeso tenha sido a igreja mãe das demais igrejas da Ásia Menor. Aqui, a segunda característica da igreja, Esmina, a igreja pobre, sofredora, enfrentando os mártires. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, Apocalipse 2 e 8, que já estava sofrendo, tanto não merecia sofrer duas vezes. Salmo 90 e versículo 15. Aqui é as características desta igreja. Esse pastor era sofredor. Aqui, Esmina, eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. A coroa, a característica da coroa, era um elemento importante em Esmina. A deusa protetora da cidade, Cibele, levava uma coroa, premiava-se os atletas vencedores com coroas. O historiador Apolônio de Tiana comparou a construção da cidade a coroas e Hélio Aristides chamou Esmina de coroa de igreja. Então, essa igreja, ela era sofredora, por isso Policarpo, que era o pastor dessa igreja, ele foi morto por causa da palavra de Deus. Vamos agora à terceira igreja, que era Pérgamo, igreja que tolerava os ensinamentos e a imoralidade. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, Apocalipse 2 e 2, para corrigir o desvio doutrinário de Pérgamos, só a espada do Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo 17 e Hebreu, capítulo 12. Então, Pérgamos, a natureza de Pérgamos lutarei contra eles com a espada da minha boca, e darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha o novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 16 ao 17. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, residência de procônsul, onde se julgava os casos. Por isso era conhecida como a cidade da espada. Uma pedrinha branca com o nome escrito era dada a cada prova de inocência pelo tribunal local. Apocalipse capítulo 2, versículo 16 ao 17. Vamos agora, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Nas regiões que a cidade de Sardes era. Sardes, cidade
situada ao sul de Tiatira, conhecida pela sua riqueza, os 7 Espíritos de Deus. Veja Apocalipse 1:4, na saudação que João dava às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos agora à quarta igreja, Tiatira. Tiatira, igreja que tolerava também Jezabel. Isto de o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão. Apocalipse 2:18. Para a igreja que começava a duvidar da divindade de Cristo, ele não poderia apresentar de forma diferente. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 12. Tiatira, centro de ferro, os governará. Tiatira era uma cidade repleta de comparação de artesão, era famosa pela a fabricação de armas e centro de bronze. Isso é a característica da igreja aqui e a característica da cidade, porque a igreja era situada em cada cidade. Vamos à igreja de Sardes. Sardes, a igreja morta, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Para uma igreja morta, ela se apresenta como o Espírito da plenitude e da vida. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Sardes, você não vigia, virei como ladrão. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Sardes era a cidade, fortaleza, localizada a 458 metros de altura. Entretanto, ela foi invadida 2 vezes na história da desatação de seus vigias. O rei Ciro da Pérsia, em 549 a.C., e o rei Seleucidas Antíoco III, em 214 a.C., invadiram a cidade pela mesma brecha na defesa, escândalo e penhasco. Esta tem a forma das igrejas, que é morta e que é fria, e aqui tem a forma da cidade a qual as igrejas ela era situada. A igreja de Filadélfia. Filadélfia, igreja pequena, na cidade fiel a Cristo, isto diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Para a igreja fiel, e se apresenta como o abridor das grandes portas. 1 Coríntios, capítulo 16, e versículo 9. Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Farei com que uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Apocalipse 3:2. A cidade de Filadélfia foi, ao longo da história, centro de culto imperial, tendo seu nome alterado para Flávia, sobre o imperador Tito. Flávio Vespasiano, no culto imperial, era erguer-se uma coluna com a imagem do imperador. Aqui, na 7ª igreja, Laodiceia, uma igreja morna, isto diz o amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3, versículo 14, para a igreja indiferente, autossuficiente, ela se apresenta como o verdadeiro ideal do ser humano, Hebreus capítulo 11 e versículo 12. Aqui, nas características da cidade, nessas igrejas, você é morna e nem é quente e nem frio. Laodicea localizava-se em uma região vulcânica de forma que era formosa por suas águas termais, terapêutica, água morna não serve como terapêutica. Portanto, a conclusão dessas igrejas, o caráter espiritual dessa igreja, o caráter espiritual destas igrejas, 7 igrejas da Ásia, é o retrato fiel do nível espiritual das igrejas nos dias atuais. Hoje nós temos crente efesiano que perderam o primeiro amor, crentes esmirnianos, sofredor, crentes pergamianos, mudâneos, crente teatirense, heréticos, crente sárdico, morto, crente filadelfianos, fiéis e crente laudeciano, mornos. Entretanto, Jesus, com todo o seu amor, propõe a cada um desses crentes a volta ao primeiro amor e o relacionamento de sua vida por meio do arrependimento sincero. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 3. Portanto, são essas as palavras e os ensinamentos da Bíblia. Porque os ensinamentos da Bíblia é que ensina a pessoa a reger a sua vida assim como Jesus ensinou. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, você encontra a referência Apocalipse 16 e 15, confira Mateus também 24 e 42 a 44 e Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, expressão característica para se referir à segunda vinda de Cristo, se bem que aqui parece aludir a algumas calamidades que podem sobrevir se a igreja não se volta para a Deus. Aqui, no versículo 4 do capítulo 3, andarão de branco, símbolo da santidade e participação na vitória de Cristo, frequente o livro Apocalipse 3, 18 e 4, capítulo 4, versículo 4, e capítulo 6, versículo 11, e capítulo 7, versículo 9, 13 a 14, e 19 e 14. 3 e 5, o livro da vida, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, capítulo 17 e versículo 8, ainda capítulo 20, versículo 12, ainda capítulo 27 e versículo 21, ainda Êxodo, capítulo 32, versículo 32 ao 33, e Salmo 69 e versículo 28. Daniel, capítulo 12, versículo 1, e Lucas, capítulo 10, versículo 20, e Filipenses, capítulo 4 e versículo 3. Para Filadélfia, 3 e 7. A chave de Davi é símbolo de autoridade do Messias, descendente descendente de Davi, mencionado aqui em relação com a porta aberta. Do versículo 8, confira Isaías, capítulo 22 e versículo 22, e Jó, capítulo 2, 12 e versículo 14. A coroa em prêmio, você vê Apocalipse 2 e 10. A coroa em prêmio. E Apocalipse capítulo 3, versículo 12, você
Confira Apocalipse 14, e versículo 1, e 22, e versículo 4. Confira também Isaías 56, e versículo 5. O nome escrito sobre os vencedores é o símbolo que pertence a Deus. Laodiceia, situada a sudeste de Filadélfia, era conhecida como cidade industrial e comercial. Ok? Portanto, meus amados irmãos e amigos da palavra de Deus, estas são. Eu não estou pregando, estou apenas mostrando um estudo bíblico para que todos vocês compreendam a entender as coisas da Bíblia. Por isso eu estou mostrando aqui a referência por referência, para vocês conhecerem que eu também estudo a Bíblia e quero que cada um siga do jeito que a Bíblia ensina. Se eu errar, quem vai prestar conta a Deus sou eu. E, portanto, nós temos que fazer o que a Bíblia manda, do jeito que ela é correta. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Que Deus abençoe a vida de cada um e que acampe o seu anjo ao redor dos lares de cada um. Que Deus nos abençoe e nos guarde e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.